Estou falando sobre a igreja, a eclésia. Hoje vou falar algo muito rápido. Tema central da igreja. Vocês estão comigo? Amém? Deus criou a terra e tudo que nela existe. Mas a Bíblia diz que antes da terra ser criada, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, ou do abismo. Então o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente aqui nessa terra, né? Tudo foi criado, gerado do Espírito, veio do Espírito. A igreja não aconteceu de forma diferente. Como assim, pastor? O Senhor disse sobre a revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a igreja. Nós. Então, Deus edifica por meio de quem? Do Espírito Santo, né? Que inspirou para que fosse escrita a palavra de Deus, que empoderou Jesus para fazer tudo o que ele tinha que fazer. Então, vamos ler um texto lá rapidinho, em nome de Jesus. Vai. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Leia comigo. Ao cumprir-se. Pausa. Língua de quê? Não entendi. Como de fogo. Ótimo. Falei um pouquinho assim na quinta, fiz um comentário, mas eu já preguei sobre isso muitos anos atrás, falando sobre o fogo. E eis que ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Se elas foram da carne, se elas foram guiadas pelo Espírito. Ouro, prata, pedras preciosas. Ou se foi da minha carne, madeira, feno, palha, o que eu quis. Amém? Fogo tem uma característica interessante. Se eu pegar esse copo de água aqui, ó, e de repente jogar nos irmãos aqui. Não tem, tá fechado. O que vai acontecer com a água? O conteúdo aqui, os 300 ml, talvez, eles vão ser jogados, eles vão aumentar os 300 ml ou não? O que vai acontecer? Vai cair na pele de uns, vai absorver, na roupa de uns vai absorver, no chão, talvez daqui a pouquinho vai evaporar. Sim ou não? Sim, não vai aumentar a quantidade. Agora, é interessante que a ação do Espírito ela é relacionada ao fogo. Por quê, pastor? O fogo tem uma condição bem interessante. O fogo, diferente da água, né? Ou do ar mesmo, que o ar é a mesma quantidade, só desloca, muda a velocidade. Mas qual é a diferença do fogo? O fogo, se tiver combustível, ele continua queimando. Se você apresentar algo, tiver oxigênio e calor, obviamente, o fogo continua queimando. A ação do Espírito é da mesma forma. Por isso que a gente fala, né? Usa falando porque fala que o altar nunca deixava de ter lenha, nunca deixava de ter incenso, sempre mantinha queimando. O Espírito tem a mesma ação. Se você apresentar lenha, sempre ele vai queimar. Se você apresentar um sacrifício, vai ter fogo. Se tiver fogo, tem glória. Eu antes ali, hoje eu estava mal de verdade mesmo. Difícil eu estar assim, mas eu estava. Falei, Deus, hoje eu tenho que fazer mais 2 ainda. Hein? Né? Corpo, obedeça ao Senhor e você vai lá. Mas eu estou bem tranquilo no sentido qual? Eu sei que Deus vai mover. Porque onde tem sacrifício, tem fogo. Onde tem fogo, tem glória. Estou bem tranquilo, já sei o final do culto. Né? Nada vai me impedir de cumprir aquilo que tem que cumprir. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Então tá, vai, continuando. E apareceram distribuídas entre... Eu apontando aqui, ó, o laser pro slide para vocês lerem. Que para baixo vocês não vão enxergar. Vamos lá. Ser melhor. E apareceram. Não. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, você tem voz, irmão. Vai, 1, 2, 3 e... Viu? Ó, cada um, todos, eu gosto da Bíblia. Principalmente a descrição de Lucas. Ela fala, nenhum tinha falta, todos foram cheios. Amém? Amém? Que a gente tem essa ideia, não, nem todos, não, todos. Fazenda inteira salva, quem? Amém? Aí, ó, viu? Não é difícil de crer, é? Irmãos, crer para 50 e crer para 100 é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Por que não crer para todos?
Toda a minha família vai ser salva. Toda a minha família vai ser restaurada. Aí, viu? Melhor já creia. Olha para quem está do seu lado e fala, já está crendo, crê para todo mundo, irmão. Né? Pastor, e aquele que eu não gosto, também vai ser salvo, em nome de Jesus. Vai, todos ficaram. Então, essas pessoas tinham andado com Jesus, essas pessoas tinham sido discípulos de Jesus, muitos deles tinham sido morado com Jesus, todos eles eram habilidosos, conheciam Jesus, conheciam as coisas, tudo, mas Jesus não pediu para eles irem fazer nada antes que viesse o Espírito Santo. Então não é pela tua força, não é pela capacidade, mas é pelo Espírito de Deus. Quem pode dizer amém? A igreja, a centralidade dela está na ação do Espírito Santo. Por isso que, por exemplo, quem está vindo na igreja há menos de um ano, levanta a mão. E quem está vindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, né? O que pode acontecer com você que está vindo pela primeira vez? Algo muito grave pode acontecer. Não sei qual era a frequência que você ia na igreja, mas como aconteceu com muitos aqui que podem dar esse testemunho, eles um dia acharam que eles deu na cabeça que eles iam na igreja. E eles foram. Às vezes nunca ia. Ia num casamento, ia numa festa que tinha alguma coisa na igreja, comer um bolo, sei lá, fazer o quê. Mas de repente vieram na igreja, se apaixonaram por Jesus. Aí o que aconteceu? Pasmem, nunca ia. Depois foi 2 vezes na mesma semana. Fala, meu Deus do céu, o senhor já foi 2 vezes na igreja. E passou 1 ano, talvez, desde que eu estou perguntando, o mínimo que eles vêm são 2 vezes na igreja. E aí, quem é de fora já pensa, é um fanático. Né? Ou alguém já deve ter te perguntado. Você fala, onde você vai? Vou na igreja, mas de novo? Mas para que tanto? Alguém já ouviu isso, sim ou não? Claro que já ouviu isso. Mas por quê, pastor? Porque as coisas são faladas na igreja, dependendo da habilidade do pregador, da condição, da experiência, da graça que ele tem, quanto melhor ele consegue explicar as coisas, mais fácil é de entender. As coisas do mundo espiritual explicadas por exemplos naturais, que a gente tem que usar. Mas, se não tiver o Espírito, 90% do que é ministrado dentro de uma igreja é perdido. Por quê, pastor? Porque Jesus fala, minhas palavras são Espírito e vida. E o próprio Deus é Espírito. Estão conseguindo me fazer entender? Então, enquanto a gente não nasce de novo, enquanto eu não tenho o Espírito Santo atuando, vira só palavras, o exemplo é bem claro, ó. Jesus falou para as pessoas, 500. Gente, você imagina a cena, 500. Talvez perto do que a gente deve estar aqui, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos a gente deve estar. Né? Tem um tanto mais de 1.000 e tantas cadeiras aqui. Mas 500, um tanto que está aqui, uma faixa aqui, ó, do povo. Amém? 500 estavam quando Jesus subiu para o céu. Eles viram Jesus subindo, viram Jesus tipo super-homem mesmo, para alto e avante. Viram ele? Amém, amados? Ficou um povo olhando, ainda vem uns anjos ainda depois. Vocês estão olhando o quê? Não, estamos olhando ali, o Jesus saiu voando, foi embora, entrou lá, foi lá para o meio das nuvens. Aí ele falou, mas não, fica tranquilo, vai voltar. Mas por que você está falando isso, pastor? Ó, 500, a faixa que ficou depois para receber o Espírito Santo foram 120 pessoas. 120 e poucos, amém? Por que você está dizendo isso, pastor? Muitas vezes, as palavras que Jesus falou, porque eles ainda não tinham. João, o que o pastor falou para você sobre correr no culto? A última vez que a gente conversou, pode ou não? Não, né? Então, ótimo, pelo cantinho. O João conhece desde que nasceu. Viu? Olha como resolve. Se na criança o caminho que deve andar, é mesmo o velho não se desviará dele. Amém? Fustiga a criança com a vara e livra sua alma da morte. O Luiz já foi o pai dele também. Dele eu posso falar. Eu sou vô, não tem problema. Amém, amados? Glória a Deus. Pode voltar a atenção para mim agora. Não, já está ruim sem voz. João, posso dar bronca, né, Aline? Claro. Senão depois dá uma bronca na mãe também. Né? Voltando aqui, né, para onde eu estava.
500 pessoas ouviram e viram as coisas de Jesus fazer. Só que eles não ficaram porque eles não tinham o Espírito Santo. É mais difícil ser um Espírito, amados. Mesmo vendo as coisas, mesmo entendendo. Por isso que a gente fica olhando para aquele povo no deserto, viu atravessar o mar, viu fazer maravilha, mas mesmo assim estava reclamando. Não é absurdo de pensar? Mas se você não tiver uma revelação do Espírito das coisas, não adianta. As coisas não vão acontecer. Por que você está falando isso, pastor? A centralidade da igreja, da mensagem da igreja, tem que ser no Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar, Ele que vai te habilitar, Ele que convence do pecado, do juízo. Se não tiver Espírito, vira só uma boa palestra, um bom grupo, um bom convencimento, mas não é assim que nós devemos viver, em nome de Jesus. Amém? Vai, próximo. Ui, ui. Atos 2:5. Ora, estavam. Opa, vindo da onde? Ótimo, vai. Ótimo, olha que coisa interessante, ó. Eu sempre acreditei que a igreja ia crescer. Jacques está aqui desde que a gente chegou, não falava que a igreja ia crescer? Ah, ela não falava que a igreja ia crescer. Por quê, pastor? Porque nós sabíamos, e eu entendo que Jesus atrai as multidões. E nós sempre demos liberdade para a ação do Espírito. O que aconteceu aqui em Pentecostes? O Espírito Santo começou a agir na vida das pessoas e todas, olha aí, ora, estavam em Jerusalém, habitando em Jerusalém, judeus, homens, piedosos, vindo. De onde? De todas as nações. Olha que coisa interessante aqui, ó. Jesus, antes de subir, ele falou para ele: ide, pregar o evangelho a todas as nações. E na primeira pregação, que você sabe que a sequência aqui, Pedro prega. Na primeira pregação de Pedro, tem quem lá? Todas as nações. As primícias na vinda do Espírito Santo estão ali. Por que você está dizendo isso, pastor? Quando as primícias estão ali, a Bíblia diz que as primícias são santas, o resto também é santo. O que eu quero compartilhar com você aqui, falar a partir do Espírito? Que você se mova no Espírito. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, todas as coisas que Deus tem para a sua vida, vai fluir diretamente para a sua vida. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Eles não tinham internet, não tinham como chamar todas as nações, mas na primeira pregação que eles tinham, ele fala: ide, pregai o evangelho a todas as nações, até os confins da terra, né? No texto que ele fala pregai de Marcos, ele fala até os confins da terra. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Na primeira pregação de Pedro, está toda a terra lá. Pelo menos alguém, aqui em Lucas está descrito que havia vindo de todas as nações debaixo do céu para a festa. Olha que coisa linda. O que eu quero te falar aqui, de forma prática? Se mova pelo Espírito. Se mova pelo Espírito. O que vai acontecer, pastor? Deus vai trazer as primícias. Amém? Essa festa de Pentecostes fala que é as primícias da igreja, o início das coisas. Como assim, pastor? Ele trazendo as primícias, você sabendo lidar com as primícias, consagrando ao Senhor, o resto acontece. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Posso? Meu filho nunca quis jogar futebol mais velho. Fez 6 anos, deu uma louca um dia, né? Falou, eu estava lá em casa, a gente estava brincando com a bola acho que era de vôlei até. É, né? Acho que era de vôlei. E a gente brincando, daqui a pouco rolou, ele deu um chute. Daí eu falei, bom chute. Foi lá, jogou de novo. Chutou de novo. Bom chute. Né? Bom chute, filho, gostei, rolei, ficamos brincando um pouquinho ali, e eu falei, cara, tá chutando bem, tá muito legal. Aí ele chegou para mim e falou, pai, gostei, vi que é fácil de fazer, agora eu quero jogar futebol. Desde então, lá se vai meu dinheiro em camiseta, chuteira e um monte de coisa. Mas deixa eu explicar aqui, ele fez algo bom, eu elogiei. Ele fez algo bom, eu elogiei. Se você é pastora, lembra, mas tem. Falei, amor, pega lá o meu celular, tira uma foto desse dia. Você lembra dessa foto, amor? Não, mas eu tenho no meu celular. Peguei, ele ficou pisado em cima da bola, assim, pisando na bola, tirei uma foto do lado dele. Porque eu gosto de futebol, então eu quis registrar o momento. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer o seguinte, eu sou pai. Meu filho fez algo que eu entendo que pode ir além daquilo ali só. Posso ouvir um amém?
Não que eu tenho preocupação se meu filho vai virar um jogador de futebol ou não, mas uma coisa eu tenho preocupação, que meus filhos estejam inseridos no ambiente de esporte. Por quê, pastor? Porque esporte ensina a vida, que a vida não é igual a gente vê de todo mundo. O esporte ensina que se você quiser fazer as coisas, você tem que se esforçar. Amém, amados? Pensa eu, irmãos, os esportes que eu quis, os únicos que eu treinei na minha vida, basquete e vôlei. E eu não nasci lá na Guatemala, onde eu sou um homem grande. Eu nasci aqui no Brasil. No Brasil eu sou uma pessoa, um homem pequeno. Olha a diferença do Paulo. Vem aqui, Paulo, o pessoal vem. Ó. Olha lá, o Paulo jogou basquete. Foi jogador profissional, só não foi seleção porque ele errava o aro por 5 centímetros. Senão teria sido olímpico, mas daí não teria casado com a Kelly, né? Aí, ok, Deus sabe o cenário. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quando Deus permite que a ação do Espírito traga, mas o que eu estou querendo falar, explicar? Ó, quando o Senhor traz as pequenas coisas para a sua vida, você consagra Ele. Você se alegra. E eu sempre acreditei que Deus ia trazer as pessoas, por quê? Porque nós sempre demos liberdade para o Espírito. Frase que eu e a pastora falamos em todo lugar, para todas as pessoas, quando nos perguntam, né? Como é que está aí na igreja? Sabe o que eu respondo? Eu respondo assim, ó, tá uma benção, irmão. Quanto menos eu atrapalho, mais Deus faz. Minha função é não atrapalhar o mover do Espírito, porque Ele que convence, Ele que traz, Ele que ensina, Ele que fala às pessoas. Amém? Né? Cadê o... Você vai dar o testemunho, Zóia? Então venha, Zóia. Deixa o bem aí. Ou não dá para deixar o bem aí com a... Isso, a Hilary pega. Rodrigo vai dar um testemunho. Rodrigo é o Zóio, que não é o Lucas, tá? Tem tanta gente que tem até gente meio repetida. Daí o Rodrigo e o Zóio são dessas versões assim. Então vai, conta o seu testemunho. Glória a Deus. Né? Quem crê que essas pessoas foram tocadas nesse dia? Eu também creio, né? E eu falei, Rodrigo, galera tirou sarro de você. Ele, tiraram, pastor. Essa é a 6ª linguagem do amor. Né? Tem a 5 do Gary Chevy e a 6ª, que é zoar a pessoa. Né? Que só funciona com as mulheres não funciona tanto, mas entre homens é a linguagem maior expressão de amor que existe entre os homens é quando eles zoam o outro. É ou não é verdade? Não é, homens? Nossa, cara, né? Se o cara vem e fala para você, você está lá, se arrumou, você vem encher o cara, você está ridículo, que roupa horrível, ficou terrível, o cara vai embora, você fala, esse cara é muito meu amigo. Tô bonito e ele tá com inveja. Eu amo ele. Né? Então, falei, não, Zóio, não é que o pessoal não te ama, que eles tiraram sarro, eles são crentes aqui, eles te amam até demais, né? Que tem essa liberdade, que me leva ao próximo ponto aqui, ó, rapidamente. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, ou seja, não de outras religiões, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas as grandezas de Deus. Aqui é exatamente isso que o Rodrigo falou, é um exemplo que eu quero contar também, mais um testemunho, né, que eu já contei outras vezes, mas eu vou contar, que cabe aqui. O que eu quero falar para você? Ó, há diversidade na igreja. A igreja não pode ser só de pessoas iguais. A igreja tem que ter gente de todo jeito. Olha para o lado aí, vê se acha alguém diferente. Meu Deus, aqui na nossa igreja, então, tem todos os tipos. E aí aqui tem culto geek, ministério do não sei o que, culto do não sei o que lá. Por quê, pastor? Tudo é feito para que a mensagem chegue na própria língua. Amém, amados? O que o Rodrigo fez aqui, eu lembro desse dia, ele estava ministrando, até eu achei estranho, ele estava cantando aqui, ó, com o violão. Daí ele começou a cantar espanhol, para mim não faz diferença, mas eu tenho certeza que alguém foi ministrado, não é verdade? Escutar na sua própria língua e todas as coisas, inclusive falando que a partir de agora, nós vamos começar a partir do próximo domingo, todo último domingo do mês, culto espanhol. Quem conhece alguém da Venezuela, Bolívia, Cuba, que está aqui na fazenda? Então você convide as pessoas, tá? 3 horas, tem grupo da galera ou não? Então tem que pôr lá, depois quando sair, já mandaram a arte lá, que foi do Instagram? Tem que falar, já? Nos grupos? Não, mas já foi mandar, sabe, nos grupos? Tem que pôr nos grupos da galera aí, para trazer a galera. E o Rodrigo, porque cantou espanhol, vai ter que cantar agora todos os cultos. Já que Deus o chamou para isso. Né? Já aliviou até a escala, nós estamos até mais tranquilos.
Vou contar mais um testemunho, posso? Ó, há alguns anos atrás, quando a gente estava lá em Jequitibá, então faz mais de 3 anos, um dia eu estou lá depois de um culto na sala de consolidação, quando a gente chama os irmãos assim no final, que a gente vai chamar vocês também que estão aqui para tomar um cafezinho lá, e na outro lugar tinha uma sala lá. E eles chamaram e alguém correu lá e falou assim, pastor, precisa de alguém para falar inglês lá, porque tem um cara lá que só fala inglês. Eu já fiquei pensando, tem um cara que só fala inglês e ficou no culto? Se os irmãos não entendem nem tudo que eu falo em português, porque eu falo rápido, você já imaginou? Coitado, o irmão veio assistir o culto em português, em inglês, né? Que só não fala nada. Aí cheguei lá para falar com o irmão, falei, irmão, tudo bem? Conversando em inglês com ele, né? Ele, tudo bem, tal. Daí era um senhor já. Falei, o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu sou egípcio. Falei, o quê? Tipo, o que um egípcio está fazendo aqui na fazenda, né? Aí ele me contou uma história, não, que eu casei com uma brasileira, tal, tava uma senhora lá também, tal. Nem sei se era casar de verdade, sei lá o que eles faziam, ou até sei o que eles faziam. Né? Melhor assim, mas tava lá, sei que estavam juntos os dois. Aí eu fiquei pensando assim, ó, como é que pode? Eles nem moravam aqui na fazenda. Passando por aqui e foi parar na igreja. Agora, de tantas igrejas que tem por aí na fazenda, por que ele foi parar logo numa igreja onde o pastor fala inglês? É ou não é verdade? Mas eu não preguei inglês. Daí foi muito interessante que eu perguntei para ele assim, ó, você entendeu alguma coisa do que eu preguei? Dele sim. Eu falei, pronto, agora rolou um milagre mesmo, né? Falei, o que você entendeu? Ele falou assim, eu entendi que você pregou de Moisés. Eu tinha pregado de Moisés. E não sei se vocês lembram, mas quem lembra quando eu preguei foi quando eu preguei acho que cativeiros, eu acho, né? Ou sistemas, eu acho que foi. E a tela, lá na outra igreja, era uma tela atrás grande no fundo, quem lembra? Né? Era uma coisa gigantesca. Sabe qual era o fundo que eu coloquei da tela? O Egito. As pirâmides, uma paisagem assim, vocês vão lembrar essa, que era bem bonita, era uma paisagem bem bonita do Egito, as pirâmides assim, e eu comecei a pregar falando de Moisés. Por que você está falando isso, pastor? Ó, qual a chance? Qual a chance de num dia que tem um egípcio aqui, ele ir na nossa igreja, e bem nesse dia eu estou pregando de quem? Moisés. Não sei se vocês sabem, mas Moshe é um dos nomes mais comuns, dos egípcios, né, pastor? A gente esteve lá no Egito, eu conversei, e outra, amados, eles amam aquelas pirâmides lá. Para eles é a religião faraônica que fundou a humanidade, onde tudo começou. Aí você imagina um cara vindo do Egito, casado, sei lá, juntado com uma brasileira, não sei como, ele me aparece na nossa igreja, ele senta lá, deve ter chegado louvor lá, não sei se no começo ou no meio, mas chegou lá, o ambiente é bom, graças a Deus, quem faz amém? Dependendo do que está sendo falado, ele não entende, mas quando ele senta para ouvir a palavra, tem um cara lá meio japonês, de barba, magrinho, e o cara começa a falar e ele coloca uma foto do país do cara. Por que você está dizendo isso, pastor? O Espírito Santo tem a liberdade para fazer. E ele faz. Posso ouvir um amém? Quando eu conversei com ele, eu falei, tá. Então, ele me contou a história. Falou, eu entendi o que você pregou sobre Moisés. Uau, que legal. Ele falou, não é inacreditável você vir numa igreja aqui no Brasil, em um lugar e onde o pastor fala de um tema que você conhece e, além disso, consegue se comunicar com você em inglês? Dele, é verdade. Foi, qual a chance disso acontecer? Ele, não sei, né? Falei, posso orar por você? Ele, pode orar. Comecei a orar. Peguei na mão dele, comecei a orar. Aí Deus começou a me dar umas palavras de conhecimento sobre a família dele. Eu não sou muito de profetizar assim, ficar falando assim, te diz o Senhor, não é o meu jeito, tá? Eu gosto de orar, o Espírito vai conduzindo a oração e vai falando sozinho com a pessoa, assim. Geralmente eu não me esforço muito nessas coisas, né? A maioria das vezes é assim, né? Quando eu vou a parte mais profética, às vezes eu até mais, a maioria é assim. E Deus começou a me dar uma palavra e eu comecei a falar da família dele, das coisas que aconteceram, do que tinha, e algumas coisas. Aí o que acontece com esse homem? Começa a chorar. Aí ele chora, e termina a oração, eu falo assim para ele, qual a chance de eu aqui, ó, um pastor aqui do Brasil, saber tudo que eu sei sobre a tua família lá no Egito dele? Não sei dizer.
Falei, só pode ser quem? Aí ele falou o quê? Deus. Falei, posso fazer mais uma oração? Te conduzir numa oração. Oramos, entregou a vida para Jesus, nunca mais vi. Não sei onde está, mas uma coisa eu sei. Deus faz as coisas, se Ele fez no passado, Ele faz agora. E ele viu das maravilhas de Deus. Quem crê? Você já imaginou, amados, ele nunca entrou numa igreja, ele falou que não tinha nunca entrado numa igreja. Quando ele entra numa igreja, o pastor está pregando do Egito, falando de algo que ele vai entender. Moisés, e assim, e se duvidar, eu devo ter falado Moshe, porque eu também falo às vezes quando eu gosto de falar da língua raiz. Mas ele entendeu, era Moisés. Por que você está dizendo isso, pastor? Esteja disponível e livre para a ação do Espírito. E tenha a sabedoria, a liberdade de deixar Deus agir. Como, pastor? Com a língua da pessoa. Né? Essa igreja tem um monte de gente do esporte. Quem gosta de esporte? Um monte. Por quê? Porque é uma igreja tem quadra, tem coisas, tem células esportivas, tem as coisas dos esportes. Óbvio. Por que a gente faz isso, pastor? Jesus praticava algum esporte? Não fala na Bíblia. Nada. Embora eu acho que ele era muito saudável. Fora caminhada, né? Ele praticava muita caminhada. Era o único jeito que tinha que ir para os lugares, era caminhando. Né? Então, mas, usar. Quem gosta de alguma coisa que assim, esporte? Quem gosta de cinema? Música? Sei lá, a área que você goste. Que você ganhe pessoas nessa área, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus te use para falar a linguagem que é natural daquelas pessoas. Né? Assim como Ele fez. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus. E a igreja tem que ter todo tipo de gente, todo lugar, todos diferentes, em nome de Jesus. Amém? Não precisa ficar todo mundo igualzinho. Vamos lá. Próximo. Atos 2,14. Leia lá comigo. Então. Ótimo. Amados, vamos pegar o cenário de histórico aqui? Quantos eram os discípulos? Fala 12, fora o Judas. Ficou quantos? 11. Depois eles levantaram Matias. Todos os eventos tinham acontecido na sequência. Quem era o menos provável de ter que levantar para pregar? Pedro. Tinha negado a Jesus. Tinha voltado a pescar. Depois Jesus pergunta para ele, você me ama? Você me ama? No meio do rolê com a galera, porque outros também descreveram isso. E ele fala, não te amo. Não, eu só gosto de você. Não é. Mas por que você está dizendo isso? Olha aqui, ó. Pela carne, pela capacidade, pela possibilidade, por tudo que passou, talvez se a gente fosse olhar, o melhor para se levantar para pregar teria que ter sido quem? João. João estava lá com Jesus na crucificação. João correu para o túmulo para ver Jesus ressuscitado. João viu Jesus aparecer, não duvidou de nada. Sim ou não? Mas quem se levantou? Pedro. O que eu quero compartilhar com você aqui? Que alguém que é improvável se levante. Que alguém que não vai confiar na sua capacidade humana, no seu histórico de vida. Eu amo a história de Pedro, dele falar assim, e de como ele se levantou para pregar. Por quê, pastor? Porque Jesus perguntou para ele, você me ama, Pedro? Ele fala, eu gosto de você. Ele fala, Pedro, você me ama, Pedro? Eu gosto de você. E mesmo assim, cada vez que ele responde, Deus dá uma tarefa, Jesus dá uma tarefa para ele, dá uma missão para ele fazer, mesmo ele falando só que gosto. Porque Jesus sabia que na carne, naquilo, ele não ia conseguir fazer as coisas. Mas Jesus sabia que sobre a revelação que ele tinha, que Jesus era o Filho de Deus, uma vez que ele fosse cheio algo ia acontecer de forma diferente. Quando a gente pensa em apóstolo hoje, a maioria pensa em quem? Pedro. É ou não é verdade? 90% vai falar Pedro, o apóstolo, que era o cabeça da igreja, que fez tantas coisas. Por que você está dizendo isso, pastor? Literalmente por isso. Eu não sei qual é o seu histórico de vida, eu não sei o que você já passou, eu não sei onde você acha que tem limitação, mas eu vou te contar uma coisa. Se você se deixar ser cheio do Espírito, a única coisa que você precisa fazer é se levantar. Amém? Que Jesus não vai fazer... Não. A Bíblia fala em Provérbios, o preguiçoso tem a comida do prato e não leva a boca. Então o que eu quero falar aqui, ó? O Espírito Santo habita aí dentro de você. Se você se levantar, ele vai te usar de uma forma poderosa. Amém? Vamos orar por isso já? Pai, em nome de Jesus, te peço, Senhor, levante a geração de quem é improvável
de quem tem um histórico manchado, de que tem uma vida que não vai poder humanamente comprovar as coisas, porque a tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então eu te peço que o Senhor use de forma poderosa todos os improváveis dessa cidade, para que a cidade seja tocada, abençoada e transformada em nome de Jesus. E quem concorda diz? Olha para alguém bem bonito e fala: eu vou me levantar. Não levantar para ir embora agora, né? Levantar. Pastor, quando começa a falar muito disso é porque vocês sabem que eu só estou assim, né? Ó, vou semeando. Logo vamos começar uma grande ação evangelística. Quem pode dizer amém? Né? De diversas formas, para que Jesus está voltando, né? Vai. O que Pedro faz? Atos 2, 39, 41. Leia comigo, por favor. Pois... Quantas? Meu Deus do céu. O que é interessante pensar aqui? A promessa que Jesus tinha feito para Pedro era o quê? Ele fica assustado com o grande milagre, quando Jesus gera para ele um milagre no trabalho que ele tinha, coisa que ele nunca tinha feito na vida, de pescar tanto peixe, de chamar outros barcos, de ir a pique, que não era normal para ninguém. Amém, amados? Jesus fez e ele falou, ficou maravilhado, falou: sou pecador. Jesus fala: eis que te farei. Eis que te farei pescador de homens. Foram 3 anos e meio até que começasse de verdade a acontecer isso. Precisou vir o Espírito Santo. E precisou Pedro fazer o quê? Você fala: se levantar. Precisou Pedro fazer o quê? Estou acabando, mas eu quero orar aqui. O quê, pastor? Deus tem promessa para mim e para a sua vida. Por que tardam as promessas, pastor? Há um tempo e um modo para todo propósito debaixo do céu. Tem coisa que tem tempo. Sim ou não? Tem outras que há um tempo e um modo para todo propósito debaixo do céu. Tem coisas que tem tempo. Você vai ter uma família, você é abençoado, você tem 10 anos, não vai ser agora. Você concorda comigo, sim ou não? Ok, mas tem algumas promessas, que são as que mais nos incomodam, que a gente não vê o cumprimento, porque a gente já percebeu que às vezes até já passou do tempo. Acho que o modo não está certo. E o modo não depende de Deus. O modo depende de mim. Vocês estão comigo? Na verdade, não é nem de mim. É de eu cumprir tudo aquilo que eu devo cumprir. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, a promessa que ele iria se tornar um pescador de homens se cumpre de primeira. Quando ele se levanta. O que eu quero te desafiar? A se sujeitar ao Espírito Santo. A não se embriagar com vinho, a não se embriagar com a internet, a não se embriagar com a sua vida, a não se distrair com as coisas desse mundo, a não ser um apaixonado pelo mundo, mas a se encher do Espírito Santo. No dia que você for cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, tiver tudo que você fizer for guiado pelo, no momento que você se levantar. Vamos algumas palavras? Vamos ler o texto juntos para acabar. Depois tem mais um. Pois para vós outros é ao quê? Promessa. A gente só fala daquilo que tem no nosso coração. A boca fala do que está cheio. Pedro tinha uma promessa. Um dia eu vou ser o líder deles, como Jesus falou. Eu vou ajudar a cuidar, eu vou pastoreá-los e eu vou ser um pescador de homens. Aí ele fala assim, ó: para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras deu.
e exortava-os, corrigia-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perfeita. Então eles lhe aceitaram a palavra. E quando eles aceitaram a palavra, eles foram havendo ali um acréscimo na igreja. Quero fechar com isso. Vamos nos colocar de pé. Primeira carta aos Coríntios 12:13 diz assim: pois em um só, todos nós somos. A palavra batizar no hebraico é submergir. Amém, amados? Então aqui ele está dizendo exatamente isso. Quando nós nos unimos em espíritos, nós somos colocados em um mesmo corpo. Todos nós somos imergidos no mesmo corpo. Então quando eu estou agindo pelo Espírito, eu sou submergido no corpo de Cristo. Quer judeus, quer. E a todos nós. De um? Do Espírito de Deus. Que não dá espírito de medo. Deus não dá espírito de medo. Tá de ousadia. De moderação. De domínio próprio. Quem pode dizer amém? Quero fazer uma primeira oração. Nós vamos adorar. Estou bem no tempo aqui. Mais um pouquinho. Pois eu quero orar. Eu não fiz isso nos outros cultos. Mas eu senti nesse culto de fazer isso. Nós no final também vamos orar pelas promessas. O que nós vamos arrumar? O modo. Qual é o modo, pastor? Ser guiado pelo Espírito ou ser guiado pela sua vontade? Basicamente é isso. Mas primeiro, quero orar. Se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, vamos fazer isso juntos em nome de Jesus? Né? Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te conduzir nessa oração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e veio aqui na igreja, deixa eu te dar essa oportunidade de falar: quero voltar aos caminhos do meu Pai. Quero alinhar minha... Você já fez o que tinha que fazer, você já está aqui na igreja, veio buscar a presença de Deus. Vamos fazer uma oração juntos? Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único, suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem